Vão conversar conosco um pouquinho. Sejam bem-vindos. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente, na Macro, encontrando todos os amigos de tanto tempo e trazendo um tema importante, Sérgio? Tema que precisamos tratar. Bom dia. É muito importante a gente fazer uma reflexão sobre o momento que nós estamos passando com relação à reforma tributária. E eu e o Sérgio, nós estamos trabalhando à frente desse tema, O Sérgio muito mais voltado a sistemas, nós voltado à consultoria, mas aqui é uma apresentação para vocês assim de trazer o tema, reflexão e atuação, nos preocuparmos com o que vem pela frente. Então só pedir para que a Alessandra coloque para nós a nossa apresentação para que a gente possa, só um minutinho. Enquanto iniciamos com a apresentação, vamos apresentar qual que é o trabalho que eu estou à frente, e o Sérgio, acho que o Sérgio fica à vontade para iniciar. Bom dia, pessoal. Todos animados para o dia de hoje, dia importante. Vamos fazer o aquecimento com reforma tributária, que é um tema que impacta diretamente todos nós, os lojistas, que estão bastante preocupados, e eu entendo que precisam estar, porque de fato nós estamos diante de uma grande mudança. E inicialmente eu queria agradecer o generoso convite do Júlio por eu estar aqui, compartilhar com vocês o nosso entendimento desse momento, e agradecer também todos vocês por estarem aqui. Muito bem. Inicialmente nós vamos nos apresentar. Eu sou da Azure Sistemas, uma empresa de software, alguns de vocês já me conhecem, a Rita, a Silmara. Eu gostaria de apresentar a empresa no sentido que somos focados no setor de material de construção e atendemos com especialidade esse setor há 20 anos, e fazendo um trabalho na parte sistêmica, software, emissão de nota, todo já em conformidade com a nova legislação. E o Pedro com um trabalho de assessoria, consultoria, que eu vou deixar com que ele explique melhor. Na verdade, nós estruturamos a Virtu. É uma empresa focada em consultoria financeira, consultoria tributária, e agora o nosso foco é a reforma tributária. Então, a nossa intenção é direcionar todos os esforços para o que vem pela frente nesses próximos anos. Como vocês sabem, a reforma tributária ela está mudando completamente a formatação e apuração de impostos. Nós temos aqui a exclusão dos impostos atuais, com o ISS, ICMS, PIS, COFINS, IPI. IPI é um caso à parte, mas, vamos dizer assim, focando no varejo de material de construção, vocês não vão ter tanto esse impacto, porque são casos muito específicos de manutenção de IPI. E nós passamos a ter um IVA dual, com a criação do IBS e CBS. No caso do IBS, para impostos estaduais e municipais, e o CBS, impostos federais. E o IS, que são impostos seletivos, que é para uma classe muito especial, por exemplo, veículos, armas, bebidas e assim por diante. Então, não é o foco que a gente está discutindo, principalmente no setor de varejo de material de construção. Tá? Mas então, qual que é o objetivo, quando nós falamos em reforma tributária? É ter uma legislação unificada em âmbito nacional, evitando a guerra fiscal, evitando todo aquele formato e aquela dificuldade de interpretação em cada estado e município, ainda mais se nós estamos falando de uma associação que tem uma gama nacional, vocês compram de indústrias nacionais, então tudo isso impacta em todo o nosso mercado. Então o objetivo é ter uma legislação única. O imposto passa a ser cobrado agora por fora, indo do destino, ou seja,
Então você passa a ter uma precificação diferenciada do que você tinha no formato anterior, onde o imposto já fazia parte da composição de preço. Agora não, você passa a ter o preço, ele é acrescido dos impostos. Então tem uma mudança bem diferente, né? Que você pensa em preço e em custo de um modo totalmente diferente do que era formatado anteriormente. A questão de neutralidade e não cumulatividade. A neutralidade, você tem o objetivo de não gerar o impacto dos impostos dentro da cadeia. Né? Você busca com que impostos não façam parte de um diferencial competitivo. A questão de não cumulatividade é a questão que você não vai ter imposto sobre imposto. Tá? Esse é o grande objetivo. Existem regimes de tributação específicos, são os famosos, né, regimes especiais. Isso vai dar também uma condição muito diferenciada. O split payment, que é uma questão que o Sérgio vai comentar com vocês mais adiante. E o comitê gestor, qual que é a intenção? É de ter uma estrutura para validar como vai funcionar o IBS. Tá? Isso é um ponto muito importante e de uma grande dificuldade até para eleger quem são os responsáveis desse comitê. E a questão do cashback. Tá? Cashback é o lado social do imposto, onde você passa a ter um retorno para vamos dizer assim, a população mais carente, que ela tem uma condição de ter um reembolso desse imposto. Tá? Esse é o calendário, esse é o nosso maior desafio. É um calendário que já estamos, né, vamos dizer, numa fase de início, que para começar em 26, muitas empresas têm que ter se situado, se posicionado e já iniciado alguns trabalhos. Então, inicialmente, para 26, PIS e COFINS não tem alteração, mas já entramos com o CBS com uma alíquota de 0,9%, com o IBS numa alíquota de 0,1%, ICMS, ISS, IPI sem alteração para 26. Mas o que é importante? E aí entra uma questão de sistema. Você tem que ter já estruturado o CBS e IBS, senão você passa a ter problemas de emissão de nota fiscal a partir de 1º de janeiro. Então é uma preocupação muito séria. As empresas têm que estar já totalmente estruturadas, principalmente em sistemas, para que possa já iniciar em janeiro e não ter um problema de emissão de nota fiscal, porque vai travar a operação se ainda não estiver com o CBS e IBS com as alíquotas definidas corretamente. Isso só começa, né, em 26, mas tem um impacto gigantesco em 27. Você passa a ter extinção de impostos e uma mudança gradual, né, dos demais impostos. Então imagina, você tem 2 ambientes. A reforma vai colocar, durante o período, 2 sistemas de tributação. Você mantém o modelo antigo e já inicia no novo modelo. Imagina o impacto em sistemas, né? Formação de preço extremamente complexa, 2 análises de impostos, né? Isso vai realmente complicar bastante a análise e, novamente, ter uma estrutura de informação importante para poder dar segurança para o lojista na formação de preço. Desculpa, Pedro, te interromper. Exatamente, seria muito importante colocar esses pontos. A partir de 29, nós iniciamos a alteração de ICMS e ISS, ou seja, os impactos nos estados e nos municípios. Então imagina que para o próximo ano você tem uma alíquota de 2 impostos e você tem uma redução de alguns impostos. Então você fica numa alíquota teste, 0 a 0. A partir de 27 você passa a ter alteração na estrutura. A partir de 29 você passa a ter a exclusão e extinção de impostos e a entrada de um modelo diferenciado para estados e municípios. A conclusão é para 2033. Então imagina como você tem que ficar estruturado até 2033, com 2 sistemas tributários. Então é extremamente importante que esse calendário aqui faça parte, né, do post-it de vocês. Tem que saber como isso funciona, todos esses impactos
E como nós temos que estar com sistemas, com estruturas, precificação, custeio, fornecedores, tudo isso tem que estar estruturado. Então, eu e o Sérgio, nós estamos aqui exatamente para trazer essas informações para vocês e dar todo o apoio nesse momento de transição. Quando nós falamos de vocês, nós estamos dizendo para todo o varejo de material de construção. Bom, quais são os pontos de risco que nós temos, né? Quando a gente olha o varejo de material de construção nesse momento de transição da reforma tributária? Os créditos vão ser condicionados ao fornecedor, ou seja, não é mais uma apuração. E se a cadeia anterior não recolher os impostos, né, isso é uma sonegação para o Estado. Cada, vamos dizer, parte da cadeia seguinte pode utilizar os seus créditos. No novo formato, não. Se alguma parte da cadeia interromper, você passa a não ter direito a créditos. Então isso é muito preocupante. Quando você faz uma aquisição, você tem que ter certeza que o teu fornecedor vai recolher os impostos. Então é um ponto que você tem que ter uma avaliação correta de como está estruturado o teu fornecedor. Hoje uma preocupação é como vender, né? Então você avalia o seu cliente, se ele não vai gerar uma inadimplência. Agora você tem que ter uma preocupação com o crédito do teu fornecedor. Então o teu fornecedor ele tem que estar, vamos dizer, em atendimento a todos os recolhimentos de impostos. Senão você não poderá utilizar os créditos da sua compra. Então, mesmo ponto pessoa simples? Oi? Mesmo pelo simples? Mesmo pelo simples. Mas como é que eu vou fiscalizar isso? No Simples vão existir dois sistemas. Vai poder optar pelo recolhimento. Mas isso vai estar no sistema, se ele está recolhendo ou não? Sim. Vai vir na nota se ele está recolhendo? Sim, sim. Só um minutinho, vamos deixar o Pedro acho que concluir o raciocínio. No tópico 4, nós vamos falar do Simples e vamos falar do Split. Aí eu acho que fica mais clara a dúvida e a gente pode continuar. Esse é um tema tão relevante que nós criamos um slide especificamente para tratar o split, que é a forma como a cadeia toda vai estar recolhendo os impostos. Então, quando nós colocamos essa questão de crédito, isso impacta diretamente na margem e no preço. Porque nós utilizamos os créditos de toda a cadeia para você ser competitivo em preço, né? Então imagina se você não tem esse crédito e você passa a perder margem. Você tem que estar recolhendo impostos na íntegra, porque o teu fornecedor não recolheu na cadeia anterior. Necessidade de avaliação da saúde fiscal de toda a cadeia. É o ponto que nós comentamos. Você tem que saber como está o teu fornecedor. Se ele está recolhendo, se ele está fazendo a parte dele no recolhimento dos impostos. Aumento de carga em alguns itens, isso é uma preocupação, porque você tem alguns benefícios dentro da cadeia de material de construção que você corre o risco de perder esses benefícios. Então vai haver um aumento de carga tributária, um aumento de recolhimento, um aumento de preço. Então esse é um ponto extremamente importante. É claro que existe todo um formato onde o governo está, nesse primeiro momento, como nós falamos, tirando impostos que são federais, mas existe uma compensação de tributos, principalmente quando vai para o impacto do Estado. Nós estamos falando de ICMS, de substituição tributária e outros impostos. Então, é um ponto importante entender como vai impactar margem, como você vai precificar os seus produtos. A mudança de ICMS de médio de 12 para um aumento até de 18, porque é aquilo que nós estamos comentando, os benefícios que você tem às vezes de alíquota reduzida, tudo isso, isso vai mudar. Estados que geram oportunidades e redução de ICMS, isso vai mudar. Então a gente tem que estar preparado para uma mudança em todo o aspecto estadual. Então cada estado deixa de ter benefícios e passa a ter uma competitividade, quer dizer, vão estar de modo mais igualitário.
Risco de erosão de margem é aquilo que nós comentamos. Quando você passa a não ter o crédito, o benefício, você passa a correr um risco, né, de não repassar para a sua margem esses aumentos. Então isso você vai comprometer o seu resultado. Toda a cadeia passa a ser monitorada pelo fisco, é um dos pontos que o Sérgio vai comentar, isso que nós estamos falando. Como você vai só poder utilizar os créditos que estão na nota, que o teu fornecedor já recolheu, imagine o impacto que isso vai ter para você. Você vai ter que estar acompanhando, então todos vão estar fiscalizando. O próprio sistema vai ser totalmente integrado, e o split, que o Sérgio vai comentar, e você passa a se beneficiar, a se creditar somente do recolhimento da cadeia anterior. Qualquer erro no fornecedor vai afetar o varejo. Então, isso é muito importante saber quem são seus fornecedores, se ele está agindo corretamente, se ele está recolhendo os impostos. Então, a cadeia tem que estar monitorando todo o processo. Compliance tributária. Esse aqui é um dos pontos mais importantes que a gente quer trazer para vocês. Precisa ter uma preocupação diferenciada para a questão tributária. Vamos lá, gente. Então, também aqui respondendo a pergunta em relação ao Simples, se puder passar para o próximo slide, por favor. Tá com você, Pedro? Obrigado. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho do Simples, o que tem gerado muita pergunta, muita dúvida. O Simples vai acabar? Não, o Simples permanece, mas ele poderá ter duas opções. Uma opção onde o IBS e o CBS serão recolhidos por fora da DAS, e uma outra formatação de Simples, onde permanece do jeito que está. Recolhe a DAS, só que esse lojista ele não se aproveita do crédito e não transfere crédito para o adquirente. O que isso vai acabar acontecendo? Muitas empresas do Simples vão perder competitividade. Então, de certa forma, ele pode sim acabar. Vai depender muito do cliente que esse lojista, optante pelo Simples, atende. Se ele atender muito consumidor final, talvez pouca diferença faça, porque esse consumidor final não vai se apropriar de crédito. Se ele atende, na grande maioria da sua carteira de clientes, empresas que se apropriam de crédito, mesmo vendendo um produto, por exemplo, a R$100, sem conceder crédito, se um concorrente dele vender por 115, é mais barato do que o 100 dele, porque vai ter uma transferência de crédito. Então, toda essa variação, o próprio mercado vai fazer, e pode ser que essa empresa de Simples perca a competitividade e acaba tendo que sair do sistema, da opção tributária. Então, são duas formas. CBS e IBS dentro da DAS, fica como está, ou fora da DAS, que é uma outra opção. Obviamente o imposto vai ser dividido, mas o objetivo de hoje, no valor final, o imposto, a alíquota vai ser muito parecida, mas o objetivo hoje não é entrar nesse detalhe. Mas o Simples permanece, e permanece de uma forma optativa. Se puder ir para outra tela, por favor. É você que está aí, desculpa. Essa tela, na verdade, a gente até pelo tempo, esse material vai ser entregue para vocês, nós deixamos aqui para vocês terem isso como material de pesquisa, então a gente vai pular para poder cumprir o horário aqui. E é aqui que a coisa começa a pegar um pouquinho no meu ponto de vista. Eu tenho dito que nós temos duas grandes mudanças, uma mudança na norma e uma mudança na forma de recolher e tratar o imposto em relação ao fisco. E essa mudança na forma é a instituição do split payment. Eu acho que, fora toda essa sopa de letrinha, e até trazendo essa preocupação para vocês, nós aqui estamos tratando com pessoas que lidam diretamente com o lojista, e vocês devem ter eu vou chamar isso de um problema, mas de um relacionamento, às vezes, complicado com o lojista, né? Chamar a atenção do lojista é muito difícil. Ele não se atenta, mas nós temos aqui uma grande oportunidade, porque esse tema ele é muito importante, o lojista ele está atento, então uma grande oportunidade da gente poder chamar a atenção dele e fazer um trabalho que vai ser muito bom em benefício dele próprio. Então o que o governo fez, o que ele implementou? Não tem nada de invencionice aqui, esse modelo de split ele já acontece na Itália, Portugal em alguns casos. Então, esse é um modelo importado, que já acontece em outros países, e eles envolveram no sistema de recolhimento
o sistema financeiro, o sistema de pagamento. Então, todo o imposto, quando o cliente pagar, esse recolhimento ele vai ser feito pelo sistema de pagamento. Então, vamos imaginar um cartão de crédito, o lojista vendeu por R$130 e eu tenho ali R$30 de imposto. O próprio cartão vai pegar esses R$30 e ele vai transferir para o governo e vai passar para o lojista por R$100. Essa separação de pagamento vai garantir uma conformidade fiscal, vai garantir que vai acabar com a fraude, porque o próprio lojista está pagando o crédito dele. Quando eu compro da indústria, vamos imaginar uma cadeia, né, da indústria ao cliente. Quando eu compro da indústria, se ela me manda uma nota de 130, esses 30 que o meio de pagamento vai recolher é meu crédito. Então, eu mesmo estou pagando meu crédito. E a indústria vai receber o 100. Então, com isso, o governo garante que não haverá nem fraude nem inadimplência. Uma conformidade completa no que se refere à parte fiscal, à parte financeira de recebimento por parte do governo, e esse sistema todo será fechado. Essa é a grande mudança e a grande preocupação. E aí vem a grande pergunta, né? O que fazer agora? Com toda essa formatação feita por parte do governo, com a inclusão do sistema financeiro, a minha grande preocupação, nós estamos num setor que ainda carece de muita organização, um setor que ainda tem muita informalidade. E qual é a minha preocupação? A minha preocupação é não só enfrentar essa mudança de carga, essa mudança de regime, mas também enfrentar a necessidade dos lojistas passarem a ter essa conformidade fiscal. Isso vai ser um esforço adicional, que, no meu ponto de vista, é mais importante do que o esforço em relação às alíquotas. As alíquotas, no meu ponto de vista, é talvez o menor dos problemas. Então, os lojistas vão ter que se organizar de forma bastante importante, em processo, eficiência, equipe e tudo mais. A parte de inventários, ela vai ser importante também em dois momentos, 2026 e 2032. Então, um bom controle de estoque, mapear risco com o fornecedor, que é um problema adicional do Simples. Como ele vai estar, vamos dizer assim, apartado da cadeia, ele vai ter que também selecionar bem os fornecedores dele, porque senão ele pode ter problema. Simular preços e margem, né, nesses dois regimes que a gente já falou, para poder avaliar se o Simples vale a pena ou não. Vai ser complexo, porque nós teremos duas formas de calcular preço, os sistemas vão ter que informar isso de forma estruturada, e criar um plano de governança, que aí eu entendo que o Pedro também entra com a parte de assessoria, com a parte toda de apoio nessa estrutura. Então, pessoal, é extremamente importante que as empresas estejam preparadas para esse formato, para esse modelo. Uma das preocupações é a gente analisar o fornecedor. Então, quando a gente fala em compliance, você tem que ter certeza que o teu fornecedor ele está aderindo ao split, que ele está fazendo o recolhimento, que ele atende aos contratos de fornecimento. Você tem que garantir que a cadeia toda funcione. Quando o Sérgio comentou, você faz o pagamento para um fornecedor, se for aderido ao split, automaticamente você já está recolhendo seus impostos. Então você passa a ter créditos. Então tudo isso é muito importante para que você acompanhe. Então, a conformidade é extremamente fundamental. O nosso papel é exatamente de criar uma assessoria para que você tenha todas as informações, para que você esteja adequado ao formato, que você tenha a melhor forma de se beneficiar de todos esses créditos, que você garantir os seus créditos, você ter a margem correta, né, e a precificação correta do seu produto. Então, é o ponto de atenção, porque essa mudança pode impactar em muitos resultados. Muitas empresas vão sentir demais se não estiverem preparadas para todo esse formato. É uma mudança sistêmica,
né? Por isso que nós estamos nessa parceria, porque sem sistema você não consegue implementar. E é uma mudança da forma de gestão. Você tem que ter uma estrutura que faça a apuração dos seus impostos, que avalie margem, que avalie seu fornecedor, a forma que você está comercializando, o seu preço. Então, o nosso papel é prestar uma assessoria para que as empresas tenham condições de estar adequadas e ter o melhor resultado desse trabalho, nessa mudança. Lembrando que nós já iniciamos, 26 já é a mudança em implementação do CBS-BS. Para os próximos anos você vai ter uma transição. Então você tem que estar já com tudo isso adequado. Tem que pensar nos estoques, que você já fez recolhimento desses impostos e eles passam a ter um novo formato. Então, já pensou você ter que perder o crédito de todo o teu estoque? Então é muito importante que você se adeque a esse formato, transforme isso em um diferencial competitivo. Então nós estamos juntos, eu e o Sérgio, nessa parceria, né, Sérgio? Eu queria só complementar rapidinho, eu sei que o Júlio já está assinando ali para a gente, mas é rápido. E nessa sempre preocupação de conectar todos nós ao lojista, que é o grande interessado nesse assunto, o que eu gosto sempre de trazer à pauta é o seguinte: nós temos duas características de lojistas, né? O empreendedor e o empresário. O nosso grande número de lojistas, eles são empreendedores, pessoas que empreenderam o próprio negócio. E qual é a diferenciação entre empreendedor e empresário? Ele faz isso de uma forma técnica, intuitiva, e muitas vezes ele não se atenta que o negócio dele vem crescendo, vem criando complexidades, e aí vem a figura do empresário, que é alguém que está mais focado, preparado para aquele negócio que ele vai gerir. Então, nessa diferenciação de perfil, é o momento de criar realmente uma grande conexão com esse empreendedor que precisa de apoio, que precisa de ajuda. Eu entendo que especialistas cada vez mais serão necessários e de forma constante. É levar essa mensagem, aproveitar o hype, como gosta de dizer o mercado moderno, né? Nós temos um tema relevante que vai chamar atenção, e nisso é que a gente quer prestar o nosso serviço, o nosso trabalho de uma forma conjunta para poder levar essa assessoria profissional, estruturada e com a simplicidade possível para que esse empreendedor entenda o momento. Eu acho que esse é um grande gancho para a gente poder fazer esse contato. Sim, Katia. Sim, sim. A minha preocupação é o impacto do mercado. Como vocês disseram, a maior parte são empreendedores. A gente tem mais de 100 mil lojas pequenas, com até 4 funcionários, e esse número está subestimado. Eu considero isso a atividade principal. Então, 2026 está aí, são 2 meses. Então, eu queria entender um pouco. A gente é um grupo privilegiado, que está com palestras de vocês, assim, eu não sei quanto desse grupo pequeno, talvez esse Mário, que tem mais contato com isso, saiba dizer, está preparado para isso. Então, o que eu queria, na percepção de vocês, assim, sentir um pouco o quanto esse mercado está preparado e quais são as consequências se não estiverem, porque a minha responsabilidade é um pouco entender o mercado, né? A gente tem a pesquisa na MAP começando em janeiro, eu posso perguntar um pouco sobre isso, ter a percepção de quantos lojistas sabem, estão preparados. Eu queria entender, então, as consequências. Vocês falaram, tem que saber do fornecedor. Tem alguns que compram do fabricante, não do fornecedor. Quem compra de atacado tem que saber do atacado e do fabricante, são dois pré-fornecedores. E foram importados. E quem compra de importado direto lá da China, como é que fica? E a terceira pergunta é, se ele paga no cartão de crédito, eu imagino que muitas lojas não emitam nota, mas o consumidor paga no cartão de crédito. Aí o governo pega. Só que ele não emitiu nota. Então, eu estou preocupada com a consequência para esse lojista em tão pouco tempo. Se vocês pudessem dar uma explicada, por favor. Sim. Essa pergunta é uma exceção à regra, tá? Então, por favor, fique à vontade de responder. Não, tudo bem, está tudo certo. Porque, na verdade, a ideia é que a gente dê hoje para vocês apenas uma pílula, né? Para que vocês depois, quem quiser, né? A parceria está feita. Mas eu vou tentar. Vamos na resposta. Eu vou tentar ser breve. Obrigado. Quando você diz que o lojista vai mandar o pagamento por cartão, dentro desse... O SAT foi retirado aqui do Estado de São Paulo. Tudo será feito em tempo real, todo o processo conectado.
Então, quando o lojista mandar para a empresa de cartão, ele não vai mandar só mais a conta dele e o valor, ele tem que mandar a chave da nota junto. Se ele não mandar, a empresa de cartão de crédito não paga, o banco não paga. Então, esse processo está todo estruturado e todo amarrado. O fornecedor que ele tem que ter preocupação é o último que vai fornecer para ele, porque o anterior já pagou, vamos dizer que seja uma cadeia indústria, atacado, lojista. Então ele tem que se preocupar não com a indústria mais, mas sim com aquele que vai fornecer, porque o imposto não é mais cumulativo, ele é não cumulativo. Então está tudo ali. E aí eu perdi a terceira pergunta, desculpe. Não, é que se eles estão preparados para a consequência. Não estão. E assim, eu tenho um grande número de lojistas na nossa carteira, boa parte deles são pequenos. Infelizmente eles não estão preparados, vão ter problemas desastrosos se não se organizarem, e essa é a nossa grande preocupação. Eu estou mais preocupado com a forma, e quanto mais informalidade, eu fico aqui procurando palavras, mas quanto mais informalidade ele tiver, mais ele vai ter que se esforçar no negócio dele em eficiência para poder chegar perto daquele cliente concorrente dele que já se organizou previamente. Então isso realmente é muito preocupante, eu acho que nós estamos lidando isso de uma forma muito branda. Por isso eu estou aqui, o Pedro está aqui para trazer essa mensagem para vocês, que eu acho que eles são canais que vão poder multiplicar essa nossa informação e tentar engajar o maior número de lojistas o mais rápido possível, porque o split, no meu entendimento, começa em 2027. Então, apesar de todo mundo estar falando, vai até 2032, 2027 nós temos um grande problema. E a hora é agora para fazer a coisa acontecer. A colocação da Cátia é importante, porque assim, grande parte do mercado vai ter uma influência muito grande a partir de 27. Então, ou seja, nós só temos um ano para implementar todas essas mudanças. E são mudanças estruturais. Você não está falando somente de uma mudança de sistema. É uma mudança na forma de compra, na forma de venda, como está construída a empresa. Questão de informalidade, você passa a ter um grande risco. Então, tudo isso, pessoal, tem que ter, vamos dizer assim, uma força-tarefa, né, para que em 26 você consiga estruturar tudo isso. Porque muitos negócios correm o risco de não estarem operando a partir de 27. Muito obrigado, senador. E a gente sabe que o que nós quisemos realmente é despertar o interesse de vocês para que a gente possa levar para nossas bases informações ao longo deste ano, principalmente, né? Então, muito obrigado mais uma vez. E nós temos os contatos, depois vocês podem pedir. Todas as apresentações desta manhã vão ser enviadas para o sistema.